Olá, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso 6º episódio do canal Alma Cavaleira. Dessa vez aí nós estamos trazendo um especialista referente à NR1, o professor e consultor Robson. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo legal referente a esse assunto, que é um assunto que tá em alta no momento aí dentro das empresas, aquele murmurinho lá na roda de colaboradores, entre o RH, o pessoal da logística, da produção, e é um assunto bem bacana. E dessa vez aí tem um convidado muito especial, inclusive foi indicado pelo professor Luiz, que teve no episódio passado, tá? É o professor Robson. Seja bem-vindo, Robson. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Olá, pessoal. Bom, então vamos falar hoje um pouquinho sobre NR1, vamos entender o que ela é dentro do nosso tempo aqui, mas acho que antes deixa eu me apresentar brevemente, né? Quem que é esse rapaz que está aí, né? Eu já estou na área de gestão há pelo menos 30 anos. Aí o pessoal fala, nossa, mas quase não tem cabelo branco. Um jovem aprendiz, né? Eu não pinto cabelo, que a gente começou cedo, né? Então eu já tô nessa área desde jovem e nunca saí. Não necessariamente na área de saúde e segurança, né? Uhum. A minha área de origem é a área da qualidade. Certo. Né? Então isso aqui tá bom ou isso aqui tá ruim? Basicamente é ali que eu comecei, né? E a partir dali, o que acaba acontecendo? Eu acabo entrando na parte de sistemas da qualidade. Sim. Então, a famigerada ISO 9000 que assusta muita gente. E eu peguei gosto, a coisa foi indo, né? Tô até resumindo um pouquinho. E aí a gente começou a expandir, primeiramente para a parte ambiental, né? E posteriormente a parte de saúde e segurança. E aí, ao longo dos anos, vai vindo responsabilidade social, gestão de energia, ou seja, hoje você tem uma gama de sistemas de gestão, onde inicia-se na 9000, né? E desde então eu venho atuando, seja como funcionário, né? Onde eu já atuei em mais de uma empresa, principalmente no segmento automotivo e área gráfica, né? E aí eu me deparei com a área de consultoria, né? Muito cedo, né? Porque normalmente quando a gente fala sobre o ato da consultoria ou da assessoria, pressupõe que você tenha experiência, know-how naquele assunto, mas eu admito, eu comecei ali a aprender o que era o ofício. Logo eu fui para uma certificadora, né, uma das grandes que nós temos entre várias, continuando no ofício de consultor, instrutor, que é onde eu comecei na qualidade, né? Muita gente me pergunta, você já foi fazer inspeção? Não, eu era estagiário técnico e eu fazia treinamento, capacitava o pessoal de operação. Chão de fábrica lá, galera. Exatamente. Então, assim, matemática, desenho técnico, metrologia, tá? Porque eu era técnico em fazia na época o curso de técnica e automação, que viria-se hoje como mecatrônica, né? E eu vinha também do Senai, porque eu sou torneiro mecânico. Nossa, eu cheguei a atuar legal. Um pequeno espaço da minha vida como torneiro, né, mecânico. A partir daí, nesse órgão certificador, eu fui fazendo também o quê? Auditoria. Até que em dado momento eu prossigo, mas aí eu vou atuar novamente numa consultoria e assim eu vou ficar por muitos anos até abrir a minha empresa de consultoria, onde eu prossigo até hoje, né, que é a Equilíbrio, depois eu comento um pouco mais sobre ela. E aí no meio do caminho, até em função dos estudos, né, eu começo um ofício novo em paralelo, que é o ato de lecionar, né? E multiplicar conhecimento. Porque as pessoas perguntam, poxa, mas um instrutor, ele não é um professor? Tomadas as devidas proporções, você está ensinando, então não deixa de ser. Sim. Só que, de fato, realmente por uma instituição de ensino, só agora, né? Então eu fazia anteriormente meio que às avessas. É importante destacar isso. Então, pelo órgão certificador, a gente acabava às vezes ministrando disciplina em pós-graduação, às vezes eu fazia palestras, né? Seminários, até que eu falei, não, eu preciso me posicionar. Exato. E aí, assim, eu fui fazer o mestrado,
atualmente estou fazendo o doutoramento, né? Uhum. E aí isso se torna uma necessidade, né? Sim, Então, para sim. quem vai fazer, fica a dica, Strict Sensu, você vai ter que estagiar dando aula, seja na instituição que você faz Strict Sensu, ou em outra. E aí eu acabei seguindo em outra, né? Que é o Centro Paula Souza, Sim. conhecida como a FATEC, e temos as ETECs, né? E eu Inclusive, uma das instituições mais respeitadas do país, hein? Parabéns aí, viu, galera? Agradeço, né? Tem nome deles porque é onde nasce Sim. a formação de tecnólogo, que é o meu bacharelado em tecnologia, né? Estamos com muito orgulho, eu digo isso. Embora não foi no Centro Paula Souza, né? Eu fiz em outra instituição. Mas é o que eu brinco, um dia eu vou entrar aqui. Eu só não imaginei que ia entrar Ia ser dessa forma. Ia ser dessa forma, né? Que maravilha. E a partir daí eu acabei pegando gosto, porque foi até uma orientação da época do meu orientador de mestrado, Uhum. que era hora de começar a compartilhar. E ele sempre colocou o ato de lecionar seria um caminho natural. E é muito curioso, porque o meu então orientador, na época, o professor Pedro, ele fez a primeira certificação de ISO 9000 no Brasil, foi presidente da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, e assim, foi uma coisa atípica, porque eu escolhi ele pelo tema que eu queria. Eu queria fugir um pouco disso, porque eu já estava um pouco cansado. E buscando as ementas de pesquisa, eu falei, falar sobre conhecimento, sobre gestão do conhecimento. E essa foi o caminho que eu segui para fazer minha dissertação de mestrado. Só que eu sou da área de gestão, meu orientador também. No final das contas eu falo sobre uma norma ISO, que é a ISO 30401, Uhum. tá? Mas aí no meio da jornada ele acabou se aposentando, né? Mas eu já tinha começado o ofício de lecionar. E para o doutorado, eu não dei prosseguimento a essa questão do conhecimento, né? Agora eu falo sobre mobilidade urbana, mas o aspecto... Que é um tema super importante no dia de hoje. Mas isso vai ficar para outro episódio, viu, pessoal? Né? E nós estamos trabalhando a questão da sustentabilidade, né? Onde a propositura aí do projeto é como avaliar essa questão, né? Ainda mais nos dias de hoje que tanto se fala na questão de sustentabilidade, né? Ou seja, quem for lecionar fica a dica, nunca vai parar de estudar. Não, é um eterno estudante. Não tem jeito. E aí eu vou equilibrando os dois ofícios, né? Ora como professor, ora como consultor. Maravilha. Cara, é uma experiência maravilhosa. Eu tenho certeza que esse bate-papo nosso vai ser muito divertido. Agora, só para pegar uma linha de raciocínio, qual a formação do senhor? Porque o senhor falou um negócio aí que eu falei, gente, o cara já é quase doutorando, né? Tá se formando, né? Isso, ainda assim. Qual a linha pra gente, por que eu pergunto isso aí? Porque lá no outro lado nós temos alguns alunos que no futuro podem seguir essa linha. Legal. E nós que somos professores, nós somos inspiradores. Mostra o caminho para essa galera. Vamos lá. Muitas vezes as pessoas acham, né? E aí vai uma dica, eu preciso ser iniciante novo, ou seja, eu termino uma graduação, seja qual for, e já emendo o Strict Sensu, que é o mestrado e o doutorado. Não necessariamente, né? É importante destacar, isso não foi o meu caso, né? Eu sou técnico em automação, como eu disse já, né? E técnico em saúde e segurança do trabalho, que eu vim fazer muitos anos depois. Por quê? Porque quando eu fazia auditoria na pauta de saúde e segurança, era de bom tom ter uma formação específica, sim. Né? E por eu ser tecnólogo e não engenheiro, eu não podia fazer uma especialização em engenharia de saúde e segurança do trabalho, então eu optei pelo técnico e, honestamente, foi muito bom. Então, realmente, eu já digo aqui que cursos técnicos profissionalizantes são excelentes. É a base de tudo. Porque às vezes você quer compreender aquela área que você almeja trabalhar. Então, sei lá, você quer trabalhar na área de logística, por exemplo, faça um técnico em logística. Você quer trabalhar, por exemplo,
na área de contabilidade, faça um técnico em contabilidade. Sim. E assim sucessivamente, para você ter um primeiro contato, uma primeira ideia. Agora, é óbvio que normalmente, como o técnico ele está atrelado ao ensino médio, então o grande público ainda é muito jovem, então ainda está buscando algo para si. Uhum. Então, às vezes, o técnico ele passa despercebido. Então, também não é errado você fazer um ensino médio normal e depois de algum tempo você faz o técnico para falar, opa, é isso que eu vou querer Esse caminho que eu vou seguir para minha graduação. Então, quando eu fui fazer a graduação, inicialmente eu comecei em engenharia e de automação. Só que eu não pude prosseguir, porque dentro do meu ofício eu acabava viajando muito. Era um outro momento, eu até brinco com outro Robson, né? E aí eu acabo parando. E vou procurando em outras graduações até eu me reconhecer. Então, eu fui fazer desde economia, sociologia, começava e parava, eu ainda estava me encontrando. Até que eu falei, poxa, por que não na área de qualidade? Mas não existia até então. Até que fazendo uma pesquisa, né, eu me deparo com o tecnólogo em qualidade. Nossa, que legal. E embora eu seja um morador do ABC, sou de Santo André, eu acabo indo para Mogi das Cruzes, na Universidade Brás Cubas. E honestamente, me encontrei. Realmente era aquilo que estava procurando, né? Nossa, foi uma grata felicidade. Tanto que eu me formei como melhor aluno da Poxa, turma. que legal. Até hoje minha nota ainda está lá entre as melhores. Não que a gente é um CDF, vamos dizer assim, né? A gente também se divertia, contava piada como qualquer um. Mas era a formação que eu queria, né? Só que, infelizmente, o tecnólogo ele é muito mal quisto no país, né? É uma pena, né? A gente poderia discorrer muita coisa aqui sobre a profissão de tecnólogo, né? Mas ainda que não seja o foco, eu digo aqui para as autoridades, reconheçam, os tecnólogos são bons e grandes profissionais. Então, eu costumo dizer, o tecnólogo, diferente do engenheiro, que tem uma visão mais abrangente, o tecnólogo é um especialista. E isso muitas vezes passa despercebido pelas organizações, né? E eu poderia falar muito bem aqui de várias graduações em tecnologia, né? E aí eu fui me especializando, primeiramente, Lato Sensu. Então, fui me especializar na área da qualidade, fui me especializar na área ambiental, porque é uma demanda, além de cursos extracurriculares, né? E por que eu falo isso? Porque toda formação, seja ela qual for, independente da área, você nunca vai ter o conhecimento pleno. Isso é irreal. Por isso me assusta muito quando alguém me chama de especialista, vamos assim dizer, ou falamos, olha, aquele indivíduo é um especialista no assunto. É complicado. Por quê? Porque cada área é um grande universo. É um grande universo, sim, então, é verdade. Não tem como você saber. Fora que existe uma dinâmica da evolução do saber dentro daquela área. Sim. Então, mesmo eu tendo atuado tantos anos na área da qualidade, eu costumo dizer que ainda eu sou um aprendiz, mas já a um ponto de poder compartilhar o conhecimento e a vivência que eu adquiri, que não é pouco. Graças à minha profissão, eu viajei o país inteiro. Que maravilha. Eu acho que eu só não conheço uns 4 estados, né, que eu tenho vontade ainda de ir, né? Até que chegou um dado momento na carreira e na altura da minha profissão que eu precisava prosseguir, né? E eu cogitava voltar a fazer engenharia, né? E aí eu me deparei, por que não o mestrado? Né? Mas a intenção inicialmente não era dar aula, né? De repente, quem sabe? Quem né? sabe, né? Mas eu enxergava numa especialização mais aprofundada, né? Porque as pessoas às vezes perguntam qual que é a diferença do mestrado e do doutorado, né? Então, o mestrado ele só amplia o conhecimento, enquanto o doutorado traz um conhecimento novo. Então, eu gostaria de explorar a aplicação do meu conhecimento. Mas eu achava naquele momento, como eu disse aqui, que não seria
no âmbito de qualidade, ou talvez no meio ambiente, eu queria algo um pouco diferente, né? Porque de tanto ver a mesma coisa, manhã, tarde, noite, quero algo novo. E aí surgiu então a possibilidade de falar sobre gestão do conhecimento. Só que ela conversa com tudo, né? Mesmo quando a gente fala em qualidade, mesmo quando a gente fala em saúde e segurança, existe a pauta de informação, de dados, e no caso da qualidade, se eu for falar sobre ISO 9000, eu tenho requisito justamente sobre conhecimento. Então, calhou. Só que eu dei muita sorte, como eu disse, que foi o orientador. E diferente de uma pós-graduação lato sensu, onde é a mesma formatação de uma sala de aula, no estrito sensu você tem que ter um orientador. É aquilo que eu brinco. Para quem gosta da alguém série... para segurar na sua mão. Não tem jeito. A comparação que eu faço, muitas vezes, assim, com a série Star Wars, né? Aí você pega o Jedi, né? Pô, tem que ter um mestre. Nunca tem um, sempre tem dois, né? Por quê? Você precisa compartilhar, você precisa trocar ideias. O diferente, ele faz a provocação que você precisa para poder explorar o seu conhecimento e trazer algo novo, mesmo que o mestrado seja um esticar do conhecimento, ainda assim você está trazendo uma novidade sobre aplicação, sobre uso. E a coisa foi tão bacana, foi tão legal, que graças a ele, né, então professor Pedro, eu acabei me inspirando a fazer o doutorado, mas principalmente a lecionar. Porque no meu mestrado não havia essa necessidade. Mas aí, como eu comecei a falar, não, vou fazer o doutorado, então eu falei, bom, eu vou ter que lecionar porque é um pré-requisito. É o famoso estágio de quem faz um ensino técnico, uma graduação. E foi uma coisa muito bacana. Assim, eu me surpreendi positivamente. Poxa, que legal. E eu tinha uma visão muito peculiar sobre o ensino, principalmente por questão de auditorias, consultorias, sobre o ensino privado tomar o devido cuidado, talvez um pouco melhor por infraestrutura e isso, e a maneira como a gente encara o ensino público. E ter ido ser professor no ensino público, que é o caso do Centro Paula Souza, foi muito bom. Por quê? Eu tirei algumas traves dos meus olhos e abri a mente sobre outras possibilidades. E a gente começa a ver outros cenários, né? E o que foi legal? Eu fui dar aula desde uma área de periferia, como por exemplo a FATEC Itaquaquecetuba, falo isso com muito orgulho, a uma FATEC mais central, como a FATEC Piranga. E você vê que o ofício do professor, e aí eu falo que isso daria só alguns podcasts, né? Você faz um serviço à sociedade. E algo diferente de eu ver uma empresa ser certificada, conseguir atender um requisito do cliente ou de um órgão público, é você ver a formação do indivíduo. E a graduação, diferente do ensino técnico, mas eu diria em grande escala, é que o meu público ele varia desde os 19 até os 70 anos. Mas eu tive aluno com essa idade. Homens, mulheres, enfim. Então isso foi... A gente se surpreende, né? Nossa, é muito prazeroso. Eu falei, bom, é isso que eu quero, é isso que eu vou continuar fazendo em paralelo. Então, assim, os estudos ainda vão prosseguir. Então, se você falar com o Robson daqui 5, 10 anos, eu falo, olha, agora estou aqui, mas não deixo de fazer... E a questão do doutorado seu, qual é a titulação, a linha de pesquisa? A minha linha de pesquisa, ela é tanto mestrado quanto doutorado na área de engenharia, né? Bom, é importante destacar isso, né? São linhas de pesquisa que são diferentes. Enquanto eu trabalhei em gestão do conhecimento, agora eu trabalho a parte de mobilidade urbana. Embora a linha de pesquisa, ela seja na parte de sustentabilidade. Tá? Então, a escolha da mobilidade foi muito mais pela linha de trabalho do meu primeiro orientador, agora eu estou com o segundo orientador, né? E a gente só deu o quê? Continuidade. Mas a ótica, ainda que eu esteja trabalhando mobilidade,
é mais a avaliação da mobilidade, né, frente critérios de sustentabilidade. Então não é incomum se você jogar na internet, por exemplo, eu quero informações sobre mobilidade urbana sustentável. Vai aparecer. É que a gente toma um certo cuidado, porque você cravar que a mobilidade urbana é sustentável é meio perigoso. É meio perigoso. Então, assim, ela tem práticas e caminha para, né? Então, a ideia do meu projeto, né, da minha tese, é como fazer essa avaliação. Então, a gente usa uma técnica, que é a técnica 5 Sensos, para poder fazer essa análise. Então, a ideia é continuar prosseguindo. Essa diversidade é uma coisa que eu gosto. Eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa. Por isso que eu não atuo só na área de consultoria. Então, a gente acaba fazendo auditoria, faz capacitação. Hoje eu atuo com alguns projetos na área de sustentabilidade, principalmente energias renováveis. Então, se a pessoa ouvir falar, vi lá, por exemplo, uma fonte eólica, painel solar, uso de biomassa e afim, eu também mexo com isso. Inclusive, uma curiosidade, numa cidade perto da minha cidade natal, lá em Minas Gerais, é onde é que está situado um dos maiores parques de energia solar do país. Opa. Na cidade de Janaúba. Quem tiver de Janaúba aí ouvindo, pessoal, olha que interessante. Ô, professor, quanto tempo leva mais ou menos para você concluir um doutorado do início ao fim? No seu, mais ou menos. Quanto tempo mais ou menos leva? Vamos lá, para quem tiver o interesse, vamos lá. O mestrado normalmente de 2 a 3 anos e o doutoramento de 3 a 4 anos. Algumas instituições, dependendo do tipo de projeto, você pode até acrescentar 1 ano a mais. Né? A referência que a gente dá desse prazo é porque a boa parcela dos estudantes são bolsistas. Então ele recebe um suporte do governo federal através do CAPES, né? Que é vinculado ao Ministério da Educação, para que ele possa, porque é caro. Né? Não é barato. Não é barato. E quando a gente fala no saber dentro da área de pesquisa, né, não necessariamente você vai sair dali do seu mestrado, do seu doutorado, com uma patente, com um produto novo. Pode acontecer? Pode. Muitas vezes você está produzindo um saber que outra pessoa, num tempo mais adiante, vai se utilizar. Então, um exemplo disso é quando a gente olha, por exemplo, ganhadores de prêmio Nobel. Não necessariamente eles criaram um produto, mas eles estão tendo passo à frente. Eles têm aquele reconhecimento porque aquilo que ele trouxe de novo, a sociedade aplicou e aquilo reverberou dentro. Gerou um resultado, né? Que muda toda a nossa sociedade. Maravilha. Então, pessoal, para você estar nos ouvindo aí, essa explicação que o professor Robson está falando aí para gente, para você que quer investir em conhecimento, você pode abrir mão de muitas coisas, mas investir em conhecimento é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. É um exemplo aí que a gente está vendo. Outra coisa, quer dar os créditos para os seus orientadores? Poxa, vamos lá, professora Cecília. Professora Cecília. Que é minha orientadora na Universidade Paulista. Maravilha. Né? Justamente nessa linha de mobilidade, né? Professor Pedro, ele já está aposentado, né? Professor Pedro já está curtindo a vida aposentado. Aquele abraço. Imagine, né? Ele é um octogenário. Nossa. Então, assim, e é muito comum, no caso do Brasil, da academia, os professores já terem uma idade um pouco mais avançada. É verdade. Diferente de alguns países que você poderia dar como exemplo, a China, que tanto se fala. Você vai ver uma faixa etária entre 40 e 50 anos. Não que isso na realidade, você alcança o ápice do conhecimento mais cedo, né? Será que seria? Na realidade, até para uma questão de mercado, existe uma série de variáveis aí para a gente poder falar.
Mas no Brasil, assim, a maior parte já é um público já acima dos 60 anos, né? Não que não tenha jovens aí, né? O professor, agora a gente vai entrar no assunto aí que tá bombando, a gente não sabe se... Pelo que entendi, ia começar agora no final do ano, final de 2025, né? Agora parece que foi adiado novamente. NR1. O que é esse negócio? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar na questão da saúde e segurança no trabalho, né? Ela é tão antiga, tanto quanto eu e você aqui, né? Sim. Mas, assim, para tentar fazer um apanhado geral, à medida que a gente vai começando a ter a industrialização, né? Não que a gente não tenha outras formas de trabalho, sim, né? sim, como está ocorrendo aqui, estamos eu e você, mas existem pessoas aqui nos dando suporte, são todos modelos de trabalho. Mas a industrialização, ela traz um peso de relevância para a questão de saúde e segurança, ainda que nós tivéssemos outras modalidades de trabalho, mas principalmente o trabalho em grupo. Né? E por que isso? Justamente porque a questão da saúde e segurança, ela traz um impacto não só para o indivíduo, mas também para as organizações. Sim. E aí nós temos que ponderar, para eles poderem se entender, né? Vamos dizer assim, o empregador, empresa, e o empregado, trabalhador, tem que ter alguém aqui para auxiliar. E aí entra a figura do Estado, do poder público, né? Que isso ao longo das décadas vem se aprimorando. E no caso do Brasil, eu costumo dizer que a nossa, vamos dizer assim, revolução industrial, bem dizer, é a partir dos anos 30. Tá? E é justamente aí que não que a gente já não tivesse algumas questões de saúde e segurança. Não vou entrar aqui numa questão de historicidade, mas é importante dizer que é ali que a coisa vai ter um empuxo, até que nos anos 70, né, a gente vai ter, em função da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, com Getúlio, uma formalização maior, eu vou dizer melhor, sobre o aspecto de saúde e segurança. Né? Então, quando em 1978, ainda que o país estivesse numa ditadura, a gente tem, então, a lei que vai trazer as normas regulamentadoras. E o que a gente quer dizer com uma norma regulamentadora? Ela vai, como diz o nome, regulamentar um assunto de saúde e segurança do trabalho voltado a um aspecto profissional. E aí nasce, então, 28 NRs, né, sobre os mais diversos assuntos, desde trabalho em altura, trabalho nas questões elétricas, a CIP, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, sobre o uso de EPIs, e de lá para cá vai tendo o quê? As atualizações. Que é normal. Aqui é uma crítica construtiva. O problema de legislação, diferente de normas, e aqui a gente vai ter um dedo, né? Para o profissional do direito, norma e lei é tudo a mesma coisa. Para nós da área técnica, a gente diferencia. Lei tem um peso maior. Norma, um aspecto mais técnico. E nesse contexto, por que eu faço essa separação? Porque quando uma lei vai falar de algum assunto mais técnico, difícil, mas nós temos leis que vêm com parâmetros e regramento, isso existe. Mas normalmente ela vai falar conforme norma técnica ou conforme os padrões técnicos, e aí vem normas, normalmente o que a gente chama as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aí as NRs, só que as NRs, elas conversam com os dois lados. Ou seja, ela descreve muitas vezes a execução, mas ela também chama às vezes normas. Né? Se a gente for falar, por exemplo, de NR10, que vai falar sobre instalações elétricas, eu vou ter que ir para um conjunto de NBRs, normas brasileiras. Isso é inevitável. Tá? E aí nós temos a número 1. A número 1, ela seria a mãe de todas. Né? Ou seja, ela que vai organizar a casa. A crítica que eu falei inicialmente é o quê? O problema de uma lei é que ela não tem uma obrigatoriedade de uma revisão, diferente de uma norma ISO. Né? Inicialmente, as normas ISO,
elas não tinham, aí começaram a ter 5 anos e atualmente são 10 anos, ou seja, em média, a cada 10 anos a gente pega aquela norma e faz uma análise crítica dentro da ISO em Genebra. Aí os comitês espalhados ao redor do mundo vão trabalhando. E aí 3 ações são possíveis. Eu posso retirar ela, porque ela não é mais adequada. Eu posso mantê-la, porque ela continua relevante do jeito que ela é. Sim, sim, sim. Ou eu aprimoro. Aí é que eu brinco, por exemplo, quando a gente fala de uma ISO 9001, uma ISO 14001, exemplo, elas foram revisadas ao longo do tempo. Significa que elas mereciam. Já na parte de saúde e segurança, ela é mais lenta, porque são múltiplos interesses e nós estamos falando do quê? De algo a nível nacional. Essa modelagem de regimento é do Brasil. Cada país tem a sua característica. Então, os aspectos culturais e a organização de cada país tem um peso, e isso é fato. Então, à medida que a história do país ela vai se desenvolvendo, isso vai impactando as leis, né? E aí o que acaba acontecendo no caso, né? Nos últimos anos, mais especificamente a partir de 2017 para 2018, a gente começa uma grande mudança nas normas de saúde e segurança. Porque a gente tem uma ruptura democrática em 2016, então quando o vice-presidente assume, que é o Michel Temer, ele vai movimentar 2 situações, que é importante a gente destacar. Primeiro, ele altera em muito a CLT, que é o que os argentinos no momento agora estão chorando, né? Para dizer a verdade, né? Depois a gente vai ter no governo posterior também mais algumas mudanças de CLT, e isso acaba trazendo um impacto no que eu vou falar, né? E, de sobremaneira, as NRs começam a ter fortes revisões, né? Infelizmente, a gente tem no governo anterior retrocessos, mas nós também temos avanços. Tem um pouco de tudo, e isso é natural. E quem é que faz isso? O nosso Congresso. Por isso, como educador, eu tenho que dizer, é muito mais importante o voto aqui, por exemplo, no legislativo, então a gente está falando de vereadores, deputados, senadores, porque eles criam leis, do que propriamente quem está no executivo. É que a gente tem no Brasil aquele olhar do salvador da pátria, então prefeito, governador e presidente. E isso tem que se ter muito cuidado, porque não é um presidente da república, um governador de um estado que vai lá, chega vou lá, criar... dá uma canetada e resolver o problema. Exato. Vai ser uma comissão parlamentar onde a sociedade é convidada através de leigos e de especialistas, mas as instituições, como no caso da saúde e segurança, nós temos a Fundacentro, recomendo aqui cursos e afins da Fundacentro, por exemplo, né, como também tantas outras entidades, sindicatos, sociedades patronais, isso é importante, tá? Para que possam contribuir com a sua vivência no assunto de saúde e segurança do tema daquela NR. Então a gente não vamos pegar uma norma polêmica, por exemplo, NR12, que vai falar sobre máquinas e equipamentos. Isso. Ou seja, faz sentido eu só ter profissionais da saúde e segurança e não convidar o pessoal da ABMAC, por exemplo? Não tem lógica. Então eles também participam. E o governo, poder público, então, ele junta tudo isso, trazendo à sociedade, olha, chegamos a esse texto. Que a gente faz, obviamente, partilha junto à OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é um braço da ONU, para que a gente possa ter comparações com outros países. Infelizmente, no governo anterior, a gente sai da OIT. Então a gente não tem muitas estatísticas. Contudo, a gente fez alguns paralelos, né? E a partir daí a gente começa uma grande revisão, que é o que está hoje assustando, né? Por quê? Por 2 motivos. Inicialmente, a questão da gestão de riscos, que isso, porque traz uma visão muito mais prevencionista, não que ela não existia. E aí, o que você tocou no assunto, que é justamente a questão dos riscos psicossociais, né? Era para ter entrado em vigência em maio do ano passado, mas dada
o assunto, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Ela avança para maio desse ano, se não me falha a memória, lá para a segunda quinzena, mas eu não descarto a possibilidade do Ministério do Trabalho adiar novamente. Adiar, porque não é algo tão simples. Eu não diria polêmico, eu diria que é algo desafiador, é diferente. Sim. Para todos os entes, tanto para o Estado, tanto para os trabalhadores, mas para o principal agente, que são as organizações, independente do porte. E aí isso é que a gente vai destrinchar um pouquinho aqui. Aí vem aquela pergunta, para quem o nosso aluno, até mesmo aquele rapazinho que está lá no chão de fábrica, aí vem aquela palavra bonita, psicossociais. O que é isso? Bom, legal. Aquela resposta, onde é que aquele garotinho lá do chão de fábrica entenda o que é isso? O que é um risco psicossocial? Bom, na realidade, quando a gente fala em gestão de riscos, né, risco é aquilo que te leva a um potencial resultado, seja ele positivo ou negativo. Por exemplo, qual é a chance de você fazer um jogo e ganhar na Mega Sena? Isso é um risco. É um risco positivo. E aí você vai falar, puxa, estatisticamente é uma chance em tantos milhões. Mas da mesma maneira que existe algo benéfico, existe o adverso. Sim. Então, qual é o risco de você atravessar uma rua e morrer? Então nós temos aí duas variáveis, que é o perigo associado e a gravidade dele, né? Então, eu posso atravessar a rua e não acontecer nada. Eu posso atravessar a rua e ter pequenas escoriações. Eu posso atravessar a rua e ficar paraplégico, tetraplégico e até vir a falecer. Então, esse perigo, ele está associado à severidade de uma situação. Bom, a pergunta é, qual é a chance disso ocorrer? Não estou entrando na consequência. A consequência desse cenário, eu vou ter uma lesão, por exemplo. Eu posso ter um agravamento de uma situação, mas sim, se eu tenho um perigo, eu tenho uma consequência. Sim. Mas qual é a chance dele ocorrer? Então isso é uma estatística, né? Então isso a gente também tem que avaliar. Então essa questão de avaliar a gravidade do cenário me leva ao que a gente chama de risco, né? E aí eu vou dar um nível de risco. Bom, dentro da saúde e segurança, esse perigo ele está associado a um agente. E aí é que agora entra a sua questão. Por lei, a NR1, desde a sua primeira versão, ela nos dá alguns agentes, né? Então a gente pode falar de risco de acidente, risco químico, risco ergonômico e assim sucessivamente. Aí nasce a questão do risco psicossocial. Para alguns, ele seria um sexto agente, mas quando a gente olha a propositura da NR1 atual, e a que vai ser homologada a partir de maio, ela é um desdobramento do agente ergonômico. Faz todo um sentido, né? Então existe um casamento. Mas o que vem ser o risco psicossocial? É aquilo que afeta a saúde mental, mas ela pode ter um desdobramento para a questão física, corpórea, biológica, não necessariamente o físico, mas aí é que entra o X, é o que todo mundo se assusta, é o social. Então, que antes ninguém nunca falava sobre isso. Não isso. É que a gente não sabia, sempre existiu, mas era um negócio que a gente não levava a fundo. Não significava que um trabalhador não conseguisse um afastamento, um processo trabalhista. Não quer dizer que as empresas não agissem preventivamente, só que estava no limbo. Você não tinha um regime, um ponto de referência. Não. A gente tem que ponderar
que são raras, é mosca branca que a gente brinca, tá? Organizações, independente da área, que vão agir de maneira preventiva. Sim, As organizações, elas são reativas, então você tem que ter a força da lei. A lei, ela é necessária. Por isso que às vezes a gente fala, mas é muito burocrático. Amigo, se isso não existir, a coisa não caminha. Não caminha. A questão é, a lei, o quão burocrática ela é. Então é a qualidade da lei para aquele assunto. Uhum. Então se você não falar, olha, então empresa, você tem que verificar se mediante ao teu trabalho pode haver, por exemplo, estresse, burnout, síndrome de pânico e assim sucessivamente, ela não vai agir, a não ser que aquilo seja tão grave ao negócio que ela falou, opa, eu vou agir de maneira preventiva. Então ela tem que ser o quê? Encaminhada para. Então, vamos dar um exemplo, já que a gente falou tanto em educação. Uma coisa é eu falar assim, olha, um professor antigamente era muito comum, depois de anos de exercício do seu ofício, ter câncer na laringe. Por N fatores, excesso de fala, aspirar o pó de giz. Sim, sim. Então a gente tem canetão. Só que, imagine você, professor, tendo numa sala de aula 25, 30, 40 alunos. Imagine que 1/5 dessa turma são jovens com algum tipo de deficiência, com muito respeito, né? São os alunos especiais. Mas você não foi preparado. É, verdade. Imagine que você tem que lidar com esse público. Manhã, tarde e noite. Não o mesmo público, variado. Isso pode te levar a um esgotamento mental. Por mais que tenha experiência, vai acontecer. Vai. Isso é inevitável. Só que nem poder público, nem organização e nem o trabalhador, vamos colocar assim de maneira bem geral, tinha como lidar com isso, porque não havia uma regulamentação sobre. Puxa, que interessante. Então, a questão do risco psicossocial entra nesse mérito. Eu poderia fazer uma analogia aqui, por exemplo, com o Código de Direito do Consumidor. Uhum. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem um Código de Direito do Consumidor. Então, a questão do risco psicossocial é a mesma coisa. A gente está falando de algo sobre o que está ocorrendo no Brasil. Então, para a gente falar assim, eu vou comparar isso com a Suécia, eu vou comparar isso com o Zimbábue, com a China. É culturas diferentes. Eles podem ter uma outra regulamentação. Sim. Então, quando alguém fala assim, mas nos Estados Unidos não tem NR, então lá é melhor. Olha, não é bem assim. Não é bem assim. Ele tem uma legislação de saúde e segurança que, sobre muitos aspectos, é tão ou até mais severa que no Brasil. Sim. Isso, então, é uma falta de desconhecimento do cidadão. Então, é aí que a gente acaba se inserindo e falando sobre a questão do risco psicossocial. Aí a gente entra um ponto assim e fala, poxa, quando a gente chega nesse nível psicossocial, as consequências disso aí, a depressão, burnout, o que mais? Vamos lá. O grande X da questão é que me preocupa como um profissional da área é que muitas vezes quando a gente chega nesse cenário para um trabalhador, muitas vezes é um dano irreversível. Já chegou num estágio que é afastamento. De tamanha gravidade, tanto quanto outros cenários que a gente poderia falar, por exemplo, desde a perda de um membro, né? Você perder um braço, uma perna, e que às vezes não tem como você ter um retorno. Então você realmente vai para uma aposentadoria especial. É inevitável. Agora, a grande questão aqui que a gente vem falar é sobre evitar que isso ocorra. Ser preventivo. Exato. A única maneira de não ter um acidente, né, é você não ter atividade. Mas peraí.
Não tem trabalho. Tem que produzir. Então, para a gente poder trabalhar, eu assumo todos os riscos associados. Sim. Eu assumo o insucesso do negócio, sim, fabricar um produto não conforme, contaminar o meio ambiente e impactar a saúde e segurança do indivíduo. Então, a empresa, no seu ato de gestão, ela tem que ter uma visão prevencionista. Sim. Isso independe se é uma empresa do primeiro, do segundo ou terceiro setor. Isso independe se é uma empresa privada ou pública. E é onde a gente falha miseravelmente. Sim. O Brasil tem um índice muito grande de situações que poderiam ser evitadas dentro das empresas. Sim, quando a gente pega estatísticas de saúde e segurança, e eu já vivi várias situações, pude ver, desde a minha época de estudante, a minha vida profissional, é nítido, há situações que poderiam ter sido evitadas. Há outros que não, mas poderia ter um tratamento melhor, poderia ter sido minimizado. Então, a visão prevencionista, ela não visa a eliminação de doenças e lesões, mas ela busca atuar no quê? Na minimização. Se for possível eliminar, maravilha. Ótimo, mas nem sempre é possível. Então, não é porque você tem, pegando por exemplo o aspecto rodoviário, você pode ter o melhor veículo, você pode ter a melhor pista, a melhor sinalização, e ainda assim eu corro risco de ter um acidente real. Sim, é verdade. Por isso que o profissional que faz análise de risco, ele é tão relevante em todas as áreas, não só o risco de saúde e segurança. Pode ser risco financeiro, risco para a qualidade e assim sucessivamente. Professor, agora aquele olhar, por o senhor ser especialista na área, em poucas palavras, responsabilidade do Estado, responsabilidade do empresário, responsabilidade do funcionário. Vamos lá, do menor para o maior. Trabalhador, empresário, Estado. Aí você vai falar, pera lá, Robson, o Estado tem uma responsabilidade maior que o empresário, sendo que é o empresário que está gerando o labore, vamos dizer? Sim, por quê? Porque o Estado é ele que fiscaliza. Sim. E aí a gente vai ver uma falha miserável da fiscalização dos três entes. Por exemplo, o Estado não tem mão de obra suficiente para fiscalizar. Não tem. Então vamos contratar. Ok. Aí nós vamos entrar. A gente tem que lembrar que o Estado é uma empresa. Sim. Então ele tem dinheiro suficiente para essa administração. É irreal. Eu diria que isso não vai dar vai dar vários podcasts só para a gente falar. Se a gente for falar nesse assunto, vai longe. Vai longe. Tanto que é aquilo que eu brinco só para pontuar. A gente tem que pensar o seguinte: uma empresa privada, ela tem um produto e um serviço para monetizar. Sim. Qual é o produto do Estado ainda que ele comercialize determinado serviço? Não dá para comparar. Sim. Então, o Estado, ele usa o dinheiro dos tributos, dos impostos. Então, para a gente poder entrar nessa seara, a gente tem que falar sobre arrecadação e o uso dessa arrecadação. Não tem como. E a partir daí a gente pode falar, bom, tenho capital, agora eu consigo atuar. Então, o mesmo problema que a gente vê no Ministério do Trabalho, para essa questão que é o nosso tema, isso você vai se deparar em todos os demais. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema de qualquer estado. Ponto. Agora entramos nas empresas. As empresas, a gente tem que ter bom senso. Por que eu falo bom senso? Gente, nem toda empresa é uma Apple que vale trilhões e fatura tanto quanto. Tem empresas que rodam no negativo. Então, essa ponderação a gente tem que ter. Então, uma crítica que eu faço aqui é a adequação legal
proporcional à estrutura das empresas. É algo que a gente vai poder falar aqui. Eu vou dar um exemplo que é triste, né? Mas em 2017, quando a gente tem a alteração da CLT por parte do Temer, a gente tem uma questão ali que me deixa... É uma reflexão que eu trago. Então, por exemplo, o que era... e vamos lá, pegando a lei. O que é empregado? Empregado é aquele que está sobre um regime da legislação trabalhista. Ele tem uma azulzinha, tem a carteira assinada. Mas quando a gente pega a NR1 e vai no glossário da NR1, trabalhador é muito similar à ISO 45001, que é uma norma ISO, né, para a saúde e segurança. Trabalhador é todo aquele que trabalha em nome da organização. Então significa que um prestador de serviço, ele também entra nessa seara. Mas aqui a gente tem que ter algumas ponderações. Mas vamos voltar um pé atrás, vamos ver a lei. Até 2017, funcionário, ou melhor, o empregado, ele estava associado à atividade fim. Ou seja, nenhuma empresa poderia terceirizar a atividade fim. Uhum. E aí nós temos um lobby, no Brasil isso não é regulamentado, e uma das ações então rápidas ali do poder público, entre as 102 mudanças legais, é que eu poderia terceirizar a atividade fim. Aí nós temos um inferno. O negócio porque perdeu o controle. Não faz sentido, porque eu posso ter uma empresa sem empregado. Sim. Posso ter mil trabalhadores ali, e esses 1.000, nenhum é regime CLT. Quando eu olho o restante das NRs, toda a sua estruturação, desde uma NR7, PCMSO, desde uma NR5 para eu falar de CIPA, para que eu faça algumas análises, eu estou fazendo em cima de quem? De empregado. Sim. Aqui a gente não vai ver nem mocinho e nem bandido, né? A partir do momento que eu não tenho empregado, lascou. Mas a NR, como você disse anteriormente, Robson, ela observa esse trabalhador que pode ser uma MEI, que pode ser uma ME, que pode ser uma MPP. Veja, NR é para empregado e não para empregador. E aí a gente tem que ter um bom senso. Quando ela tem esse olhar sobre empregador, uma empresa que fatura muito, onde a gente pode dizer que o dono da empresa ele tem um alto padrão de vida, ainda que ele atue na empresa, ele não precisa do arcabouço de saúde e segurança. Ele tem condições, meios financeiros para prover isso a si. O trabalhador não é bem assim. Sim. Ele precisa do amparo da organização. Mas, se ele é um autônomo, ele passa a ser quem? Empregador. Empregador. Então, no próprio corpo da NR1 vai dizer o quê? Que, por exemplo, uma MEI, né, microempreendedor individual, ele não é obrigado a ter o atendimento de uma NR1. Ou seja, ele não tem por si só um levantamento de risco. Ele não vai ter o gerenciamento de risco. A gente tem que ressaltar aqui que, dependendo da modalidade de MEI, ele pode ter um empregado. Né? Então, a minha consultoria, por exemplo, é uma ME, microempresa. Eu posso ter um limite, até, se não me falha a memória, acho que é 28, mas eu posso estar passando uma informação equivocada aqui, porque isso tem conexão com faturamento versus modelo tributário, né? Então, essa ponderação ela tem que existir. Então, quando a gente pega um trabalhador, como por exemplo, aquele que trabalha em modelagens de aplicativo, 99% é o quê? É MEI, correto? Se ocorre um acidente de trabalho, e aí? Quem cuida dele? Então, a precarização... Você me levantou um questionamento interessante. Porque quando eu vejo, por exemplo, o cara que é MEI, vamos pegar um exemplo aí, o pedreiro, o mecânico, o eletricista, motorista de aplicativo, se ele tem um acidente físico, ele é encostado, vai receber tranquilo. A recuperação dele é física.
E se esse cara tem um problema devido à pressão do trabalho dele lá, o próprio, por exemplo, motorista aplicativo, a pressão do dia a dia no trânsito, ele tem um problema psicológico. É tão grave quanto o que você disse anteriormente. A questão é a quem ele está conectado. É isso, justamente isso. Então, se ele é um empregado, isso é responsabilidade de quem? Do empregador. Toda vez que a gente tem uma disruptura do Estado democrático de uma nação, a primeira coisa que os novos agentes, não vou usar o termo golpista, mas não deixa de ser, é mexer o quê? Em leis. A lei ela tem que ser flexibilizada para favorecer interesses. E uma delas é sim o direito trabalhista. Né? Então isso não é uma característica não. Isso é uma questão universal ao longo da história da humanidade. E essa flexibilidade, ela muitas vezes não é percebida pelo trabalhador, porque ele está naquela luta diária. A massa operacional, né? Ele é a subsistência. Ele precisa sobreviver, né? Para ter a vida dele, seja ele pai, mãe de família, seja ele solteiro, seja ele para cuidar dos filhos. Então, ele não se antena a essas mudanças. E aí, por exemplo, por que você vai dirigir, por exemplo, veículos no aplicativo? Porque você não está arrumando um outro tipo de trabalho, e esse trabalho muitas vezes não te dá uma remuneração. Então a remuneração ela meio que engana, porque o trabalhador aqui ele não se apercebe que ele não tem o aspecto da seguridade social. Mas eu tenho até o dia que o acidente de trabalho, seja ele por uma questão de risco psicossocial, seja por uma questão de um agente outro ergonômico, químico, e assim sucessivamente. Aí talvez ele comece a se conscientizar da relevância. Maravilha. Tá? Professor, a gente já está quase chegando no finalzinho aí. Sim. Uma última pergunta. O senhor, como consultor, hoje a gente fala assim, o senhor entra dentro de uma empresa e vê aquele cenário que fala, o que é SNR? Igual eu fiz a pergunta lá no início. Qual o conselho, qual a dica que o senhor dá para o empresário? Seja ele pequeno, sei lá, 5 funcionários, 10... E para aquele cara que tem 100 funcionários, qual a primeira dica que o senhor dá? Vamos lá, uma resposta rápida. Regra geral, tá? Num primeiro momento, dependendo da estrutura da empresa, ela vai ter um SESM, Serviço Especializado em Medicina do Trabalho, né? Então ela lá vai ter um técnico de segurança. Se assim ela o tiver, porque isso está associado a número de trabalhadores e grau de risco, né? Então esse profissional está cuidando disso. A grande questão é quando eu não tenho esse profissional. Aqui vai a dica. Significa que a gente precisa de um suporte de consultoria especializada para auxiliar na questão de saúde e segurança. Porque independente da empresa ter um SESMIT, ela tem que ter o quê? Por exemplo, o documento de levantamento de risco. E aonde vai constar os riscos psicossociais. Ele é um dos demais, correto? Que aí a gente olha. Quando eu não tenho o SESMIT, eu tenho a CIPA. Então, quando eu não me adequo às exigências da NR5, pelo menos eu tenho que ter um CIPER. Mas volto ao que eu falei antes. E se eu não tenho CLTs, vamos assim dizer? PJs. Eu só tenho... exato, eu só tenho PJ. Eu vou precisar de quem dê suporte. E aí o que normalmente as empresas fazem? Não tem. Porque às vezes nunca aconteceu nada, aí volta o Estado. Por quê? Porque nunca fiscalizou. E o trabalhador, ele não questiona. Por quê? Vira aquele ciclo vicioso. Exatamente. Ele fica às vezes com medo de, se eu for falar alguma coisa, eu vou perder meu emprego. Vou ser repreendido. Exato. Para algumas realidades, eu não nego que isso seja possível. Mas em tantas outras, o empresário, ele está esperando isso. Sim. E isso em todas as áreas, tá? Não existe uma mais ou menos, isso é pior, por exemplo, na construção civil, ou isso é pior na área de saúde.
O que a gente tem que observar é que, dependendo do segmento, eu posso ter leis adicionais voltadas à questão de saúde e segurança. Então, como que a gente vai falar, por exemplo, sobre turno de trabalho escala num hospital, quando às vezes eu tenho uma cirurgia que pode levar 12, 16, 30 horas, e eu tenho aquele corpo de médicos, enfermeiros ali em cima do indivíduo, e eu vou ter que, às vezes, eu tenho que ter um descanso. Sim. O cara não vai conseguir ficar 24 horas. Então eu tenho leis mais específicas que vão auxiliar na regulamentação. Mas que eu vou ter gestão de risco, eu tenho que ter, não tem como. Verdade. A dica é: invista sempre em treinamento o máximo possível, né? A ANR, ela reforça isso. Vamos até aproveitar aqui e comentar. Eu tenho que ter treinamento em cima dos riscos associados. Tanto quanto o documento tem que ser revisado a cada 2 anos. Então, a norma, ela traz uma série de questões que as empresas meio que... Não vamos generalizar. Tem empresa que compreende que saúde e segurança é um pilar do sucesso. Sim. Então a gente não pode generalizar, mas que uma grande parcela não observa esse pilar, isso é real. Tem. Isso é real. Infelizmente. É verdade. Professor, esse nosso bate-papo tá muito bacana, tá? Eu gostei muito, tá? É um assunto que se a gente for conversar, a gente fica 2 horas conversando. Opa, ou até mesmo mais. Até mais. Muito esclarecedor aí o nosso bate-papo, tá? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a empresa do senhor. 2 minutinhos pra gente terminar. Claro, uma breve então vamos apresentaçãozinha. Atualmente eu tenho a minha empresa de consultoria, agora eu sou empresário, né? Eu brinco, né? Desde 2021 eu tenho a empresa Equilibrium Consultoria. Para quem for nos acompanhar, eu sei que se for jogar na internet, eu falo, deixa eu ver aqui a homepage, né? Mas não tenho, peço desculpas, eu ainda tô meio que devagar, embora eu tenha os meus contatos que eu vou acabar passando aqui para quem quiser procurar. A Equilibrium, praticamente sou só eu, né? Mas assim, a gente trabalha com parceria com outros consultores, isso é normal, tá? No meio nosso, consultores é assim. Não tem como, né? Até nos projetos que eu venho negociando recentemente, às vezes eu posso fazer sozinho, às vezes eu preciso trazer colegas. Sim, né? sim. Mas funcionário eu não me vejo tendo isso até hoje, pelo menos. Quem sabe eu viro uma mega corporação no futuro. Mas assim, atuando, seja fazendo treinamentos, ótimo, auditorias, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, e consultoria. Consultoria pode ser desde adequação de sistemas, né? Esse ano vai ter aí a mudança da 9.001 e da 14.001. Saúde e segurança não, que é 45.000, porque ela é a mais nova, então ela é de 2018, então ela ainda leve mais alguns anos aí, né? Até ela ter a mudança, até acho que o final dessa década. E além dessas 3 atividades, como eu destaquei, a que eu venho fazendo hoje, que é lecionar, né? Que essa é a mais divertida. É o aperfeiçoamento do conhecimento ao longo do prazo. Sempre. Verdade. Professor, eu faço 3 perguntas no final do podcast. O que significa o conhecimento para o senhor? O conhecimento. Uma frase, 3 linhas. 3 linhas, tá. Ou pode ser uma palavra, se o senhor tiver uma palavra. Olha, para mim, conhecimento é vida. É vida. Para mim é vida. Entender a vida. Eu vou colocar essa frase. Entender a vida. Entender a vida. O que é segurança? Segurança, manter a vida. Palavra forte. Tem que ser. Maravilha. Tem que ser. Pessoal, estamos terminando aqui mais um podcast do nosso canal Alma Cavaleira, tá? Dessa vez aí nós batemos aquele bate-papo aí com o professor Robson. E eu venho agradecer mais uma vez, tá? Depois, você que está nos assistindo aí, vai lá nos comentários, na descrição do vídeo, na parte
inferior do vídeo vai estar o contato do professor Robson, tá? O telefone dele, o link do Lattes, que é o currículo profissional. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, tiver interesse nas consultorias dele, procure, por favor, tá? Muito feliz. Profissional de primeiro gabarito, não precisa nem falar sobre isso, né? Agradeço. Só o que ele falou pra gente aí, já deu pra gente perceber como fala, o perfil do profissional, tá? Eu venho agradecer a cada um de vocês aí. Lembrando que o meu livro foi lançado agora, recentemente, há 8 dias atrás, tá? Quem quiser adquirir, por enquanto tá sendo só o e-book, tá? Tá lá na Amazon, vai estar no comentário do vídeo, e no futuro também vai estar saindo o físico, tá? E aí, mais pra frente, aí você que tá ouvindo, pode ser que você ouve esse podcast agora, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, né? Vai estar lá no comentário, na descrição, os links para venda também. Considerações finais? Uma pena, a gente tem muita coisa para falar, a gente começa e acha que vai falar sobre tudo e às vezes é irreal. Então, se aprofundem, busquem mais conhecimento sobre esse tema, é relevante, além dos assuntos correlatos. Fica a dica aqui de trazer, eu acho que outros convidados, outros profissionais. E eu acrescento, pessoal, é um tema polêmico, saúde de segurança, é difícil, a gente mexe em feridas. Temas sensíveis. Para todo mundo, né? Daria para ter trazido aqui algumas situações assim, desafiadoras, sim. Mas para quem quer atuar, como em qualquer profissão, não pode ter medo, né? Acho que o medo tem que alimentar a sua coragem para você prosseguir. Porque quando a gente encara esses desafios, a gente dá verdadeiros saltos individuais, que acho que é a nossa satisfação pessoal, mas a gente consegue compartilhar e fazer com que a própria comunidade avance. Então, essa é a grande sacada. Professor, muito obrigado, te agradeço aí de coração. Que Deus te abençoe. Gratidão. E que no futuro a gente tenha mais. Quando você fizer o seu doutorado, a gente volta aqui para bater um papo sobre mobilidade urbana. Sempre que precisar. Pessoal, tchau, tchau. Abraço.